Uma coisa importante, gente. Embora os termômetros possam ser de formas e tipos diferentes, usando substâncias e propriedades térmicas diferentes, como a gente comentou, todos eles se prestam a medir temperatura. Então, se a gente pegar três termômetros do mesmo tipo, como por exemplo aqui, ó, os termômetros de coluna líquida, de mercúrio ou de álcool, tá? Se você tiver um termômetro desse em casa, é fácil descobrir. Se a fitinha que você vê aqui é prateada, é mercúrio metálico. Se a fitinha for vermelha, provavelmente é álcool com corante vermelho para você poder identificar, tá? Bom, independente disso, três termômetros idênticos aqui, feitos de uma coluna líquida, só que a reguinha numerada que vai do lado, que é chamada escala, ela pode ser diferente. E atualmente a gente tem três escalas em utilização no planeta. Nós temos a escala Celsius, que você conhece muito bem, que é utilizada no Brasil e em boa parte dos países do mundo. A escala Fahrenheit, tá? Vamos escrever com calma aqui, Fahrenheit, aqui, ok. Que é utilizada nos países principalmente de língua inglesa, como os Estados Unidos. E a escala Kelvin, que é considerada escala científica. Pois bem, eu não vou entrar em detalhes sobre a história de cada escala, mas é importante a gente saber o seguinte: todas essas escalas têm dois pontos fixos, que são chamados ponto do gelo e ponto do vapor. Então, por exemplo, se eu marcar aqui embaixo, ó, é o ponto onde é a temperatura na qual o gelo derrete ou a água congela. Na escala Celsius, isso vale 0 graus Celsius. Aqui nós temos o segundo ponto fixo, que é a temperatura na qual a água ferve ou o vapor condensa na escala Celsius, 100 graus Celsius. Na escala Fahrenheit, a gente tem um ponto correspondente na mesma altura, que vale 32 graus Fahrenheit. E aqui nós temos um ponto correspondente na mesma altura, que vale 212 graus Fahrenheit. Tá? Na escala Kelvin, esse ponto aqui do gelo vale 273 Kelvin. E aqui nós temos o ponto do vapor, que vale 373 Kelvin. Ok? Isso significa o quê? Se você colocar os três termômetros dentro de uma vasilha com gelo derretendo, o mercúrio vai esfriar e vai contrair, então ele vai baixar até esse ponto. Então ele vai ficar na altura do 0 na escala Celsius, na altura do 32 na escala Fahrenheit e na altura do 273 na escala Kelvin. Se você colocar esses três termômetros dentro de uma vasilha com água fervendo, o mercúrio aquece, dilata e sobe. Ele vai ficar na altura dos 100 graus na escala Celsius, na mesma altura, só que 202 Fahrenheit, e na mesma altura, só que 373 Kelvin. Ok? Ou seja, o mais importante é você perceber que a coluna líquida sempre apresenta o mesmo comprimento se você colocar os termômetros dentro do mesmo meio, medindo a mesma temperatura. Isso quer dizer que se a gente colocar esses três termômetros dentro da mesma vasilha com água a temperatura ambiente, por exemplo, suponha que aqui nós tenhamos uma temperatura θC, na mesma altura a gente vai ter uma temperatura θF, né? Então o mercúrio vai subir até aqui, parar no θC, subir até aqui, parar no θF, parou na mesma altura. E aqui, na escala Kelvin, vai ter uma temperatura T. Tudo bem? Observe que os tamanhos das colunas são sempre iguais. Se os tamanhos são sempre iguais, a gente pode fazer uma relação de proporção. Como é essa relação de proporção? Então, se eu pegar esse segmento, ele vai ter o mesmo tamanho desse segmento, o mesmo tamanho desse segmento. Se eu pegar esse segmento aqui, ele vai ter o mesmo tamanho desse e o mesmo tamanho desse. Então a gente pode escrever uma relação da seguinte forma. Deixa eu pegar uma canetinha aqui, está aqui. Eu vou colocar aqui, ó, para a escala Celsius, para a escala Fahrenheit e para a escala Kelvin. Então, se eu pegar o menor segmento aqui, por exemplo, na escala Celsius, ele começa em 0 e vai até θC. Então, eu vou escrever a diferença, θC menos 0. Tá? Começou no 0, termina aqui, eu faço a diferença para ver esse tamanho. Na escala Fahrenheit, o menor segmento começa no 32 e vai até o θF. Então, eu vou escrever θF menos 32. E na escala Kelvin, começa no 273 e vai até o T. Então, eu vou escrever T menos 273. Ok? Por que isso? Da mesma forma que você faz, como você faz para medir o comprimento de alguma coisa. Você vê onde começa na régua, você vê onde termina e vê a diferença. O maior segmento na escala Celsius, então, será de 0 até 100, 100 menos 0. Na Fahrenheit, de 32 a 212, então é 212 menos 32. E na Kelvin, de 273 a 373, então vai ser 373 menos 273. Pô, isso aqui parece um trava-língua. Bom, vamos continuar aqui. Vamos fazer essas continhas. θC menos 0 é θC sobre 100. Aqui, θF menos 32 mantém. Sobre 180, essa diferença, correto? E aqui, T menos 273 sobre 100 também. Detalhe curioso, tanto a escala Celsius quanto a escala Kelvin tem uma diferença de 100 entre os dois pontos fixos. Portanto, as duas são chamadas de escalas centígradas, ok? Cuidado com esse termo, que centígrado não é sinônimo de Celsius. A gente pode agora fazer uma simplificação.
Dividir aqui por 10, deixa eu ver, por 10 pode ser por 20, né? Por 20 aqui vai dar 5, aqui também dá por 20, aqui também dá por 20. Então a gente vai chegar no seguinte resultado final. Θ C, esqueci de colocar o C, θ C sobre 100 dividido por 20 dá 5. Aqui, θ F menos 32, 180 por 20 dá 9. E aqui T menos 273, 100 por 20 dá 5 também. Observe o seguinte, tá? Observe o seguinte, nós chegamos aqui numa relação final entre as três escalas. Então, se você tiver uma temperatura na escala Celsius e quiser achar o valor correspondente na Fahrenheit, você usa esses dois termos dessa igualdade. Se você quiser usar a escala Kelvin, você usa esse termo aqui também. E isso vale para qualquer outro tipo de escala. Se de repente você encontrar um exercício onde é apresentado um novo termômetro com uma nova escala X, você coloca ele emparelhado com um termômetro que você conhece, por exemplo, o Celsius, e faz essa proporção da mesma maneira, tá bom? Isso aqui é chamado de equação de conversão entre as escalas, no caso, as escalas conhecidas Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Beleza? Então vamos embora.